Boa noite, amigos de todo o Brasil, de todas as querências. Estamos cá em mais uma edição do Diálogo de Poder. E hoje eu tenho uma convidada muito especial. Mas antes, meus amigos, eu quero agradecer aqui a nossa querida TVD, que está na Parabólica Digital 581 para todo o Brasil. Estamos alcançando mais de 16 milhões de brasileiros. E também agradecer a TV aberta no Paraná, Ivaiporã 14.1, Pato Branco, 44.1 e Guarapuava, 19.1. E essa transmissão também está acontecendo agora no canal do nosso querido mestre Silvio Navarro. Não esqueçam, meus amigos, de curtir, compartilhar, fazer parte dessa jornada pela liberdade. E hoje eu estou aqui com ela, maravilhosa, e que eu tive o prazer imenso de conhecer pessoalmente em Brasília, Suelen, a nossa trans de direita que está dando o que falar e dor de cabeça na esquerda, e que está arrancando aplausos de nós outros aqui, com suas ideias. Ela que tem 26 anos, mora em Rio Claro, em São Paulo. Suelen, bem-vinda. Olá, pessoal, boa noite, muito boa noite. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Boa noite a todos, boa noite a todo o Brasil aí, né? E é isso aí, tamo junto. Muita polêmica, né? Faz parte, a esquerda aí, como sempre, com muita dor de cabeça, né? Suelen, tu é um arraso. Eu pude te conhecer pessoalmente, tu é simpática, tu é querida, tem energia. Vamos contar agora para a audiência como é que iniciou o teu processo de se conhecer, né, a tua parte íntima, assim, e como que tu não foi cooptada pela esquerda. Pode falar à vontade para nós. Tudo começou quando eu tinha meus 20 anos de idade, né? Tudo começou quando eu tinha lá os meus 20 anos. Sempre fui de direita, né? Nunca me adaptei à esquerda de modo nenhum, né? Então, ou seja, todos os meus princípios sempre foram ligados à direita e nunca à esquerda. E a minha transição começou aos meus 20 anos de idade. Desde então, quando eu conheci a política por si só, foi quando eu comecei a falar um pouco mais sobre o Bolsonaro, sobre a direita, sobre ser uma transconservadora. E desde então, eu sempre fui essa transconservadora até hoje. Ellen, realmente os teus vídeos são ótimos. Sim. E hoje, para a esquerda é inviável uma pessoa trans ser conservadora. Conta para nossa audiência, para quem tem filhos, parentes que estão passando por esse processo, o que tu pode dizer para eles terem como cuidado ao tratar sobre esses assuntos para que eles não sejam iscas da esquerda? Porque é muito fácil, né? A esquerda dizer, nós somos os seus protetores, mas não é. Sim. Conta para eles as perseguições e como é que tu lida com isso, como é que tu pode ajudá-los a entender. Eu acredito que é tudo uma questão de paciência, de compreensão também, né? A criança ainda quando está na sua vida, na sua fase infantil ainda, ela está se descobrindo, ela está descobrindo as coisas. E é por isso que sempre nos meus vídeos eu sempre digo, né? Criança tem que ser criança, criança tem que estar estudando, criança tem que estar sendo alfabetizada, criança tem que estar na escola. Então, assim, quando uma criança começa nessa questão falando sobre, por exemplo, a minha pessoa, assim, quando a criança ela está nessa fase e ali revela alguns indícios, eu acredito que o mais fundamental é ter paciência, né? E compreensão. Não sair hormonizando, não sair fazendo, porque eu acredito que a criança ela não tem uma mentalidade, um psicológico formado para certas decisões. Então, assim, eu acredito que tem que ter muita paciência, tem que dar uma segurada também, porque eu acredito que é muito fundamental não maltratar, não destratar, né? Então, assim, eu acho que isso é muito fundamental também, a questão de paciência e muita responsabilidade também. Perfeito, Shelly, perfeito. E conta para nós, assim, que as pessoas ainda têm muita dúvida, principalmente por achar que todo trans ou todo homossexual, bi, ou enfim, tem que estar na esquerda. Por um acaso, tu já sofreu ataques da esquerda? Porque tuas redes sociais são imensas, né? Então, conta pra gente como é que tem sido isso, como é que tu lida, porque eu vejo que tu tira isso de letra, né, Shelly? Com certeza.
Olha, é muito ataque. Desde a transfobia a tudo, tudo mesmo. A aparência também, eles me criticam bastante. Então, assim, a esquerda, eu costumo dizer que ela é bastante hipócrita, porque eles lutam por mais amor e menos ódio, faz aquela festa na Avenida Paulista, porque eu trato como uma festa, eu não trato algo como sério, porque se fosse realmente sério, seria de outra forma. Algo desnecessário usando dinheiro público, eu não concordo. Então, assim, desde 2020, quando foi que eu me assumi como uma pessoa trans e de direita também, né, falando aí como uma pessoa, uma comentarista, uma pessoa que sempre está expondo suas opiniões, desde então, quando isso foi um choque para a esquerda, né? Isso foi um choque para a comunidade LGBT. E desde então, eles sempre foram transfóbicos, sempre me atacaram, sempre me ameaçaram, né? Eles, de tudo de ruim, eles fizeram contra a minha pessoa, né? E as minhas redes sociais é a prova disso, porque sempre vira e mexe, tem uma pessoa ali me desejando mal, me desejando algo ruim. Então, ou seja, eu costumo dizer que eles são bastante hipócritas e eu passo por cima disso tudo porque eu já me acostumei. Eu nem dou tanta importância a essas pessoas. O que eu dou importância é que eu sou uma pessoa inteligente, que eu tenho certeza que eu estou do lado certo, defendendo todas as posições corretas, todos os meus posicionamentos como um direito meu. Então, assim, considero essas pessoas hipócritas porque elas dizem que a direita é tudo aquilo, né, que eles pregam, né? Eles, por exemplo, eles dizem que a direita é transfóbica, mas quem são transfóbicos são eles. Então, assim, eles acusam a direita de tudo aquilo que eles são. Então, ou seja, eu passo por cima disso tudo facilmente hoje, não dou tanta importância e nem engajamento a essas pessoas porque elas não merecem mesmo. É uma conduta, né, bem madura, porque não é fácil, né, Suelen, lidar com tudo isso. Eu imagino, porque quando eu também passei para a direita, adolescente, aquela coisa familiar, e aquela coisa de esquerda, aquela moda que todo mundo passa, é difícil, ainda mais para quem está sendo caracterizado dentro de uma bandeira. Isso, sobre essa parada toda de banheiro, como é que tu encara, né? Porque eles querem fazer uma mistura, botar a pessoa trans no banheiro masculino, ou seja, no feminino. Como é que tu encara isso e qual é a tua mensagem sobre isso ao nosso público? Eu acredito que as mulheres, primeiramente, eu acredito que as mulheres merecem respeito ao seu espaço, seja na categoria dos banheiros, seja na categoria dos esportes. Eu acredito que a comunidade por si só, falando na comunidade trans, deveria estar lutando pelo seu espaço. Até então, quando eles começam a gritar que existe um terceiro gênero, eu acho que a partir daí deveria ter um terceiro espaço também para nós. Né? Existem pessoas que perguntam, Sueli, tá, você defende tudo isso, mas qual banheiro você usa? Eu não vejo problema nenhum usar o banheiro masculino. De fato, eu sou aquilo que as pessoas costumam me ver. Então, assim, eu uso a maioria das vezes o banheiro masculino sem problema nenhum. Não sou destratada, uso, faço o que eu tenho para fazer e saio. Ah, Sueli, mas você não se envergonha? Eu não tenho culpa se a comunidade não esteve disposta, de uma forma justa e bastante responsável, lutar por um terceiro banheiro. Né? Então, ou seja, Sueli, mas o terceiro banheiro é inviável. Existe o banheiro para deficiente. Não há um problema de você usar um banheiro para deficiente ali rapidinho, né? Então, ou seja, o que falta na cabeça dessas pessoas da esquerda, da comunidade, dessa tão militância, é lutar por um espaço para nós. Em sociedade, é um direito nosso, é um direito que nós temos, é um direito ao nosso espaço, sem ficar intervindo no espaço da mulher. Existem muitas pessoas trans que destratam a mulher, mas quando precisa é o espaço delas que querem usufruir. Então, ou seja, eu acredito que por uma questão de segurança, integridade feminina, e quando eu falo integridade feminina, é a integridade da mulher biológica. A mulher biológica tem que ter sua integridade respeitada e segura também. Hoje em dia nós temos, né, nós convivemos num país onde as pessoas elas se sentem de tudo. Então, ou seja, hoje eu sou um homem de aparência, né? Amanhã, se eu falar que eu sou uma mulher, as pessoas têm que acatar. E se eu quiser usar o banheiro feminino, as pessoas têm que acatar, né? Infelizmente, assim é como funciona no Brasil. Então, ou seja, isso acaba deixando as mulheres totalmente vulneráveis, né? O problema não é você ser trans, o problema não é você ser travesti, o problema é saber respeitar o espaço das pessoas, saber também entender que por pessoas mal intencionadas podem usar disso
e colocar a integridade das mulheres em risco. Então, ou seja, eu uso o banheiro masculino sem problema nenhum. Ah, Sueli, você nunca usou o feminino? Se eu dizer que eu nunca usei, eu estaria mentindo. Já houve vezes sim, pouquíssimas vezes também. Mas por questões de eu estar respeitando a integridade da mulher, eu sempre me preocupei com isso, né? Então eu acredito nisso. Esse é o meu posicionamento referente a essa questão de banheiro, a terceira categoria no esporte. Eu luto pelo terceiro espaço, para que para que a gente venha ter o nosso espaço, né? Belíssima posição sua. Até a gente vai fazer um recorte depois e colocar nas nossas redes, que é muito importante que as pessoas entendam exatamente isso que tu explicou para nós. Isso, o teu amor por Bolsonaro, eu vi que ele é teu fã. Nossa, gente, Bolsonaro. Estávamos no jantar e ele deu um abração nela que arrancou a inveja da galera. Isso. Como é que nasceu esse teu carinho, esse teu apoio ao nosso querido presidente Bolsonaro? Olha, tudo começou, né, como eu disse, no início em 2020, aí logo quando eu fiz a minha transição e eu me tornei a polêmica trans de direita, né? No Brasil todo, uma repercussão enorme. E o meu sonho sempre foi conhecer o Bolsonaro e a Michelle Bolsonaro. E desde então foi através da página do Bolsonaro que eu super me identifiquei como uma pessoa de direita e, como eu costumo sempre falar, uma trans conservadora, né? Mas por conta dos meus princípios no qual eu defendo. E desde então eu sempre tive essa questão de conhecer o Bolsonaro. E aí até um certo dia eu recebi a ligação do Bolsonaro, foi até recentemente, foi ano passado, se eu não estiver errada. Meu, que magnífico. E ele me ligou e conversou comigo, tudo. Foi aquela coisa, né, magnífica. E eu toda me tremendo, não conseguia falar nada. Até hoje eu não me acostumo, de verdade. E aí teve uma questão de arrecadação aqui na cidade de Rio Claro para o Rio Grande do Sul, onde o Bolsonaro veio para cá para que pudéssemos fazer uma arrecadação para ajudar aquelas pessoas no Rio Grande do Sul que estavam passando por aquela questão. E foi desde então, nesse dia que ele esteve aqui, que eu pude conhecer ele pessoalmente. Ele já me conheceu quando ele me viu, eu já fiquei toda, né? Mas eu pude dar um abraço nele, ele super me reconheceu. E desde então a gente criou essa amizade, esse afeto, essa amizade, né? E desde então teve o jantar que ocorreu em Brasília, onde também eu estive presente. Ele me viu, ele me abraçou, ele me reconheceu também, aquele abraço maravilhoso. Eu posso dizer que foi uma das melhores coisas, assim, diante do meu posicionamento, sendo uma trans de direita, que me aconteceu. Não, e eu sou prova disso, e também quero te agradecer já pela força que tu nos deste aqui. Eu sou gaúcha, né, Su? Sim. E pela força que vocês fizeram por nós aqui, que foi um momento terrível. E Bolsonaro estava junto nessa, enquanto o nosso, quer dizer, nosso não, o Lula, que não é nosso presidente, né, Su? Exatamente. Está aí destruindo a nossa economia, a moralidade, enfim. Su, como é que tu enxerga o atual governo, quer dizer, desgoverno, em que nós estamos aqui passando uns maus lençóis? Olha, um governo, aliás, um desgoverno, né? Um desgoverno super desnecessário, com falas desnecessárias, mas o problema era o Bolsonaro falar palavrão, né? Pois é. Um governo desnecessário que eu agradeço hoje ser uma trans inteligente, né? Que tem um ponto de vista diferenciado. O nosso Brasil economicamente está destruído, pessoas de baixa renda passando muita dificuldade porque o preço dos alimentos está, exorbitante, está muito alto, as pessoas não estão conseguindo comprar, né? E aí ainda mais teve esse desgoverno, o Lula, né, dizendo que se tiver caro não compre, então nós vamos viver do quê? Então, assim, nós temos esse desgoverno acabando com o Brasil, afundando o Brasil. E, infelizmente, tem aquela parcela da sociedade que não acorda para ver o que está acontecendo no Brasil. Agora, felizmente, nós temos aí a maioria dos brasileiros, porque nós somos a maioria, né? Pessoas inteligentes, que sabem o que está acontecendo, que têm um ponto de vista do que sabe que o Brasil ele está decaindo. Então, ou seja, nós somos a transformação do Brasil e nós não podemos desistir. Infelizmente, eu vejo o governo como um governo enfraquecido,
né? É o que dá a perceber que o governo está enfraquecido, está se enfraquecendo diante de tantas posições e atitudes que tem feito totalmente desnecessária, fora as falas também. É que Lula calado é um poeta, né, Su? Pelo amor de Deus, é uma loucura. Eu não entendo, Su, como que pode uma comunidade LGBT ser tão cega, enquanto eles seriam os primeiros alvos daquilo que Lula faz parte, no sentido indireto, os grupos terroristas como Hamas, Irã, toda essa galera. Su, como é que tu enxerga essa postura, digamos assim, até masoquista da esquerda em apoiar grupos terroristas como o Hamas, como nós estamos enxergando, né? O pessoal que usa Palestina Livre. Olha, eu vou falar uma coisa, nada me espanta, né? Nada me espanta tão de uma forma grande, né? Porque, de fato, para uma comunidade, falando da comunidade LGBT, que já estava acostumada a apoiar Che Guevara, que nós sabemos que Che Guevara foi uma figura que tirou a vida de milhares de pessoas LGBTs, né? Não tolerava, colocava pessoas trans como problemas mentais para fazer serviço forçado. Então, assim, essas pessoas colocam ele hoje como um herói. Então, ou seja, isso é algo totalmente repugnante. Nós vemos, e triste também, porque nós vemos uma comunidade abraçando uma pessoa que no passado fez coisas horríveis com pessoas LGBTs. Então, assim, quando apareceu aquela questão LGBTs pró-Palestina, gente, eu olhei e falei, não é possível. Por quê? Porque nós sabemos que na Palestina é totalmente ser crime LGBT. Nós sabemos o que acontece na Palestina. Teve até uma época aí que teve pessoas que estavam fazendo manifestação em prol da Palestina. Até a bandeira LGBT, ela foi alterada, né? E está ali numa figura pró-Palestina. Então, assim, gente, eu vejo essas pessoas como falta de conhecimento, né? Pessoas alienadas que são presas dentro de uma bolha e são usadas como massa de manobra. É muito triste, mas nada me espanta, né? Aí é onde entra também essa questão da hipocrisia, né? Exatamente, isso é uma coisa maluca, porque a gente sabe que são os primeiros alvos desses grupos, são os infiéis, são as pessoas LGBT, e isso não deixa de ser um masoquismo. Isso, essa pauta que também deixa a gente atônito, né, nos movimentos LGBT, na parada gay, que é oriunda de dinheiro público, eles colocarem crianças trans. Existe criança trans? O absurdo, né? O absurdo da época, né? Porque eu, já de início, digo, eu não acredito que existe criança trans. E eu tenho toda a concepção, eu tenho vivência para falar sobre isso, eu sou uma mulher trans. Não concordo com criança sendo hormonizada, não concordo com criança fazendo cirurgia de resignação, não concordo. Então, assim, agora eles vieram com essa questão, criança trans existe. Só quem já presenciou, quem já foi a uma parada LGBT, o exemplo eu vou usar de São Paulo, sabe realmente o que acontece ali. Eu fui 2 vezes, nunca fui de esquerda, mas eu fui 2 vezes para nunca mais. E eu vi perfeitamente o que acontece ali. São coisas repugnantes que não convém uma criança estar ali presenciando aquilo, né? É até falta de respeito com idosos que ali passam, por ser uma avenida bastante importante em São Paulo, a Avenida Paulista, né? Então, assim, não convém uma criança estar presente. Pessoas usando drogas, pessoas cometendo coisas ilícitas, né? Mulheres trans, seminuas, que é uma coisa que eu fico me perguntando o porquê da vulgaridade para se conseguir respeito. E agora eles, além de usar da vulgaridade do dinheiro público, querem usar as crianças, dizendo que criança trans existe, né? De fato, eu sempre gritei que não existe. Então, ou seja, por mim, o Estado tem que intervir, sim, na ida dessas crianças à parada LGBT, porque não convém uma criança estar ali. É um evento que não convém uma criança estar vendo tudo aquilo ali. Então, é isso que eu penso referente a crianças trans. Perfeito, perfeita resposta. Todas as tuas respostas aqui vão culminar em recortes muito importantes para a gente distribuir nas redes sociais. Até de antemão peço para a nossa audiência maravilhosa aí comentar, curtir, compartilhar, seguir a nossa querida Suelen aqui, a nossa trans de direita. Isso, quando tu iniciou o processo de
de se transformar naquilo que tu Sim. te sente melhor, te identifica. E eu digo, gente, ó, um mulherão, hein? Pô, eu olhei assim, caraca, que linda! Ah, obrigada. E isso é verdade, não é demagogia de minha parte, não. Sim, Só até falei para ti lá, né? E eu gosto muito de elogiar as pessoas, porque eu acho que é isso que a gente planta de bom, aquilo que a gente enxerga de bom nos outros, né? Tem sim. que ser dito. Isso, quando tu iniciou o Ah, processo, como é que foi a reação da tua família? Eles aceitaram? Como é que tu lidou com isso? sim. Ó, no início, lá para os meus 20 anos, quando eu falei, eu sou uma mulher trans, foi difícil. E eu acato isso como uma forma normal para os pais. É algo difícil mesmo, até mesmo para se acostumar. É algo difícil. No início, quando eu tinha meus 20 anos, quando eu disse que eu seria, eu já não morava em casa, eu já tinha o meu local, né? Mas mesmo assim foi difícil para os meus pais. Então eu soube respeitar o espaço deles, né? Eu soube ser paciente, eu soube ter paciência para eles me respeitarem na forma feminina. Suelen, você já cobrou isso deles? Não, eu nunca cobrei. Eu quero ser chamada. Não, porque pai e mãe, eu acredito que a gente tem que ter paciência. Eles assistiram a gente nascer. Então, assim, acaba sendo um procedimento muito difícil para eles se acostumarem, né? Já vi pessoas que já processaram os pais, eu acho absurdo, porque é pai, é mãe, é difícil mesmo. Então, assim, sempre soube respeitar o espaço deles. Foi fácil? Não foi. Mas da mesma forma que não foi fácil para mim, não foi para os meus pais. Então, assim, eu sempre compreendi a posição deles, né? Talvez o momento deles eu soube compreender e sobre respeitar o espaço. Hoje, nós temos uma relação saudável, eles me respeitam da forma que eu gosto, não exijo, tá? Mas me respeitam da forma que eu gosto, tem uma relação muito boa. E é isso, graças a Deus. Que coisa boa, Célia, em passar essa tranquilidade para nossa audiência, Sim, porque muita gente tem medo de enfrentar a sua própria sim. realidade, né? Uhum, E, e encarar as sim. opiniões dos familiares e dos outros. Uhum. Isso, a gente quer saber, né, Su? Tu é Ah, casada e eu vi num vídeo teu uma fala tô. maravilhosa de um presente que tu ganhasse, que tu Aham. deixou teu marido querido, lindo, botar o espelho e que tu ficou lá deixando ele exercer seu papel de Com homem. Conta pra certeza. nós como é que é. Olha, graças a Deus o meu marido é de direita. Nossa, graças a Deus. Bolsonarista, conheci ele pelas redes sociais. Ele assistiu um vídeo meu, gostou de mim, nós se conhecemos. Até então eu nasci em Santos, fui criada na Praia Grande. E desde então, quando eu conheci ele, foi que eu vim embora para o interior de São Paulo, na cidade de Rio Claro, onde eu resido hoje, moro junto. Desde então, é uma pessoa maravilhosa que sempre tá me ajudando nas coisas. E esse espelho aqui foi o enredo também. E ó, eu coloquei ele pra colocar o espelho porque eu não sou igual feminista, né? As feministas acham que pode fazer de tudo, que não precisa de homem pra nada. Eu não, eu preciso. Pra colocar o espelho, tudo, porque eu não aguento o peso do espelho, né? Ai, mas foi perfeito, perfeito mesmo. E bombou o vídeo. Bom, moço, velho, eu adorei, porque, né, eu falou uma coisa tão importante que as Sim, próprias mulheres acabam achando que podem fazer tudo mesmo, e tu deixou ele sim. fazer o seu papel, né, e ficou É, muito com legal. certeza. Enfim, gente, vocês podem seguir a Suelen Trans de Direita no Instagram. Todo dia tem informação, todo dia tem opinião dela acerca das questões todas que nós estamos enfrentando aqui, né? Seja na causa LGBT, seja na causa trans, seja na causa política. Isso, Ah, tu concorresse a deputada ou foi a vereadora? foi a vereadora. Vereadora. E aí, Sim, quais são os teus planos políticos para o futuro? E nós precisamos de ti, não só na sim. parte cultural, mas também política. Como é que está o teu movimento? Ó, eu ainda estou me organizando, eu ainda estou me posicionando melhor. Fui candidata a vereadora aqui na cidade de Rio Claro. Não venci as eleições, mas nada é impossível. Tudo se começa assim, tudo é questão de experiência. Tive a experiência inicial do que é concorrer a umas eleições. Tive uma experiência que posso levar comigo futuramente para alguma candidatura, né? Os meus planos talvez seja migrar para a política assim futuramente, não
falo sobre 2026. Tem muitas pessoas que esperam que eu venha em 2026. Eu ainda estou me organizando, então, assim, estou me posicionando, estou vendo se venho realmente ou se não venho. Mas, assim, o fato de eu talvez não vir em 2026 não significa que eu desisti da política. Negativo, não desisti, porque eu sei que o Brasil precisa de mim. As pessoas precisam dessa representatividade, falando na direita. Então, ou seja, eu ainda estou me organizando, estou vendo direitinho, para ter certeza se realmente é o que eu quero também, né? Com legítima certeza. E eu fico aqui torcendo que tu venhas, né? Porque a gente Sim. precisa disso. Olha só, vamos colocar um exemplo prático. A Erika Hilton. Erika Hilton representa alguma coisa na causa LGBT? O que tu acha? Olha, Erika Hilton, né? A trans de esquerda, né? Porque as pessoas dizem, Suelen, você é a trans de direita, nossa trans de direita. A esquerda tem a trans de esquerda deles e nós temos você, a trans de direita. A vontade do povo é que eu venha para debater com ela, porque a direita eu vejo que não tem uma pessoa a tamanho dela que seja trans também para debater com ela, né, para quebrar essas narrativas que eles criam. Então, assim, a vontade da direita, do povo, é essa, que eu venha para representar a direita, representar os bons costumes, os nossos princípios diante da Erika Hilton. A Erika Hilton eu vejo uma pessoa que não representa não tem representatividade ao povo LGBT, porque nós vemos uma pessoa que ganha um salário gordo, mas que não faz basicamente nada por essas pessoas, né? As pessoas continuam sofrendo, todos os projetos não são projetos eficazes para as pessoas LGBTs, porque de fato, se fosse, não estaríamos sofrendo em porta de banheiro, teríamos sim, como justo, o nosso espaço. Ela fortalece aí essa questão das pessoas trans estarem, eu considero, mentindo para a sociedade, porque as mulheres trans elas começam a gritar, eu sou mulher, eu sou mulher. Nós não somos mulheres biológicas. Nós somos pessoas trans. O que significa pessoas trans e travestis? Nascemos homens, temos essa figura, mas não significa que somos mais que mulheres biológicas. Então, ou seja, eles pregam totalmente o oposto. Não vejo uma pessoa eficaz para a comunidade LGBT. E desde quando apareceu, tem sujado a bandeira LGBT. E toda a luta que lá atrás, quando o Brasil era realmente muito preconceituoso, porque foi toda aquela luta lá atrás que conseguiram para que a sociedade nos respeitasse, porque lá atrás não pediam aceitação, pediam respeito. Hoje nós convivemos com uma comunidade que ela diz liderar pedindo aceitação. Quem tem que se aceitar somos nós, a sociedade só tem que respeitar, né? Então, ou seja, eu não vejo uma pessoa com uma representatividade para representar essas pessoas útil, com uma utilidade para isso, não. Concordo, Su, porque realmente eles acabam deturpando aquilo que é verdadeiro, né? E como eu Sim, te acompanho a Cíntia Mariana, que é a nossa trans gaúcha aqui de direita, sim. né? Uhum. E toda essa pauta que muito me interessa. Eu tenho certo que vocês, todos nós, de alguma forma, sofremos um preconceito. Como é que tu lida com isso, advindo da própria direita, Su? Olha, no caso você diz, no caso, se há um preconceito da direita, a minha pessoa. Isso, como é que tu Sim, lida com isso? Porque a esquerda a gente sabe que ela é preconceituosa sim, por si só, né? Mas quando sim, eu vejo pessoas da nossa ala não entendendo ainda o processo, né, ainda sim. com tabus, como é que Ah, tu sim. lida? Uhum. Olha, eu não considero eu não considero um preconceito, eu considero uma falta de convivência. A direita é algo muito novo, ter LGBTs. Nunca ninguém imaginou que a direita pudesse ter a possibilidade de existir LGBTs de direita, uma travesti de direita. Então, ou seja, na direita nós temos pessoas de direita, conservadores, né? Então, ou seja, é mais difícil para os conservadores, porque de fato os conservadores não estão acostumados a presenciar pessoas LGBTs dizendo que são de direita. Então, ou seja, eu relevo, né? Ah, Sueli, você já foi maltratada? Não, eu nunca fui destratada, nem sequer por um conservador. Até então, todos os conservadores que eu conheci, eles sempre me chamaram pelo feminino. Nunca me destrataram. E não estou mentindo, é de verdade mesmo, tá? Nunca, não é porque eu sou de direita que eu vou falar, vou passar um pano. Não.
sinceramente, eles nunca erraram a questão de me tratar, sempre me trataram muito bem, sempre me receberam muito bem. Ó, precisar, eu tô aqui, vamos conversar. Então, assim, seja politicamente falando de pessoas políticas e seja falando também de nós, pessoas patriotas, que estamos ali, que consideramos, né, se consideramos de direita e conservadores. Então, assim, o que eu considero, o que eu vejo é falta de costume mesmo. É algo muito novo, então eu acredito que com o tempo isso tudo vai mudando, né? E que tudo isso que acontece não se compara a atitudes da esquerda, né? Que a esquerda convive tanto com pessoas como nós e mesmo assim são preconceituosos, é um querendo ser mais que o outro, é um atacando o outro, então assim, é muito diferente. Então eu vejo como uma falta de costume mesmo, mas eu acredito que futuramente tudo isso vai se apaziguar, né? Vai se tornar algo normal, algo que tem ali, né? Eu vejo dessa forma. Perfeita colocação, Su. Tu acabou de me ensinar uma coisa muito importante, né? Que a Sim, gente usa muito aquela palavra preconceito. E ela é isso. um estigma já utilizado pela esquerda para que a gente se vitimize. E tu tirou isso de letra, colocando isso como uma falta de costume. Então, fica esse É. recado para a nossa Sim. audiência, né, Su? É tudo De que realmente é tudo uma questão de paciência, porque é algo tudo muito novo, né? E até então, falando nessa questão de preconceito, a questão da que eu estava falando sobre os meus pais, né? Sueli, Uhum. como que você lidou com isso, com seus pais? A questão, sabe o que acontece? A sociedade está acostumada a ver a esquerda pregar que o Brasil é o país que mais tira a vida de pessoas LGBTs. Automaticamente isso entra dentro da cabeça dos pais. Ou seja, quando o meu filho assume, eu sou gay, eu sou trans, automaticamente os pais vão entrar num momento ali de terror, porque eles vão falar, pô, é o país que é. Porque estão sendo doutrinados dessa forma, a entender que o Brasil é péssimo para LGBT. Automaticamente vão ficar tristes, porque eu não quero que meu filho passe por isso. Então, ou seja, eu acredito que dessa forma, por isso que os pais têm essas posições às vezes. Perfeito. É mais uma reflexão aqui, que realmente esse é o pavor, né? O medo de que seus filhos sejam atacados, né? Sim, exatamente. Que é uma imagem de que a esquerda cria, né? Claro, né, Sim. realmente, ela cria um terror. Isso, saiu uma matéria aqui há pouco tempo de que o governo federal fez um corte no orçamento para as políticas LGBTQIA+. Isso preocupou os setores das lideranças aí, né? Então, Sim. para 2025, embora o orçamento total do Ministério tenha sido reajustado em 10,6%, né, passando para 475,4 milhões, a verba alocada para o movimento LGBT sofrerá uma certa redução, ficando em Sim. 6 milhões e 458. Sim. Sueli, esse dinheiro público, ele, ele é utilizado por esses movimentos para realmente ajudar ou só para fazer o recheio no bolso dessas lideranças? Isso te ajudaria se tu fosse pedir um socorro para essa galera? Não. Eu acredito que todo esse dinheiro público não é usado todo para políticas públicas, né? Houve esse corte, né? Inicial, eu fiquei sabendo, até gravei um vídeo a respeito. O que me deixou intrigada foi que essas militâncias não saíram para as ruas, né? Não se manifestaram. Sueli, por que você é a favor? Não estou falando por ser a favor ou não ser. A questão é o seguinte, porque se fosse no governo Bolsonaro, estaria todo mundo fazendo um enredo enorme no Brasil inteiro. Estaria parando o Brasil, todo mundo estaria nas avenidas, com certeza. Estariam saindo às ruas, por quê? Porque é o governo Bolsonaro que eles colocam que é um governo preconceituoso. Bolsonaro, na época que ficou 4 anos da presidência, Bolsonaro fez um corte que foi relacionado a investimento a paradas LGBTs, como, por exemplo, na Avenida Paulista, porque dinheiro público tem que ser investido em segurança, né, educação, né, e dentre outras coisas importantes. Então, assim, e me deixou intrigada, porque o movimento ele se manifestou mais quieto. Por quê? Porque se trata do governo Lula. Precisei da comunidade LGBT em uma época? Precisei da comunidade LGBT. E quando eu não era eu não tinha me descoberto de direita ainda, né? Então, ou seja, ali eu não era nem de esquerda nem de direita, então não tinha conhecimento sobre política. Então, ou seja, eu precisei da comunidade LGBT em uma época, eles me ajudaram? Não.
E aquelas questões de políticas públicas também não. Então, ou seja, não estiveram de braços abertos para mim. Foi mais uma questão que me fez migrar para a direita com mais certeza ainda, quando eu disse que era uma trans de direita, né? Então, ou seja, dinheiro público para mim tem que ser usado por questões necessárias e não questões desnecessárias que não funcionam. Perfeito, Su. É um posicionamento interessante, né? Porque muitas pessoas que também não têm uma certa definição de lado, porque hoje a gente tem lado, não tem como ficar em Sim, cima do muro, né, Su? exatamente. Ainda não sabem entender esse posicionamento, e a tua fala foi excelente. Sim, E, Su, sobre essas questões agora que nós vamos enfrentar no dia 16 de março, o sim. impeachment, tu acha que nós vamos conseguir tirar o Lula no impeachment ou nas urnas? Qual é a tua análise acerca do que está por vir? Olha, eu acredito que o impeachment de Lula é um pouco difícil. Não é impossível, mas é um pouco difícil. Saímos às ruas durante muito tempo, principalmente ano passado, e nós vemos que mudou algumas coisas, mas não tudo o que nós queríamos, né? Eu acredito que possivelmente nas urnas ele seja derrotado, sim, né? Porque nós vemos um governo atual enfraquecido, aliás, um desgoverno enfraquecido, que tem falado muita coisa desnecessária, né? Que tem feito e tomado atitudes desnecessárias. O impeachment, ele é possível? É, mas depende de nossos representantes também que estão lá em cima. Nós se posicionamos nas ruas, nós fazemos os nossos manifestos, mas eu acredito que tudo também depende dos nossos representantes. Quando eu falo nossos representantes, eu falo sobre os nossos deputados da direita que estão ali para nos representar. Então, eu acho que depende dos dois. Mas eu acredito que nas urnas também é possível ele ser derrotado, sim. E ainda mais com o Bolsonaro. Ai, tomara, né? Nossa, tomara. Estamos em campanha desde já, porque Com certeza. realmente o preço da carne, o preço do óleo, o preço das coisas, gente, Tá um está absurdo. impossível. E isso não atinge só a direita, atinge todos, independente Todos. de quem é ou quem não é, né, Su? Sim, exatamente. E como é que o povo de Rio Claro está lidando com isso aí em São Paulo? As pessoas conversam contigo acerca disso, o que vão fazer, o que nós não vamos fazer, a, a, a média do pensamento aí do povo de São Paulo. Olha, graças a Deus, o povo aqui na minha cidade, de Rio Claro, é um povo de direita, né? Só que aí nas eleições municipais tivemos uma decepção, porque de fato ainda as pessoas, por mais que sejam de direita, foram umas pessoas que foram fáceis alienáveis. Mas, assim, tem posicionamento de direita e graças a Deus a maioria é Bolsonaro, né? E é isso, pelo menos o povo, quando conversa comigo, graças a Deus foram as pessoas que me apoiaram nas eleições, são pessoas que prezam aí pela volta do Bolsonaro, ora pela volta do Bolsonaro. Amém. Ai, nossa, com Estamos certeza. firmes. E em breve nós vamos ter um outro grande encontro daqueles que houve em Brasília. Nós estivemos, eu e Suelen, Sim, como selecionadas aí pelo PL, com outros tantos comunicadores, jornalistas, no primeiro sim, seminário de comunicação, né, Su? sim. O que tu achou daquele encontro, desse trabalho de base, promovido pelo Valdemar e pelo nosso presidente Bolsonaro? Com certeza. Primeiramente, eu quero agradecer o convite do PL, né, de ter estado presente ali, de ter me convidado para estar presente num seminário tão importante que tivemos, que foi o primeiro seminário nacional do Partido Liberal, um seminário de extrema importância, porque ali nós discutimos o fato das redes sociais, como, por exemplo, a Meta, TikTok, Quai, a Meta envolve Instagram também. Então, assim, de fato, foi muito importante, muito aprendizado, muito conhecimento para que a gente pudesse adquirir, né? Tivemos a presença do Bolsonaro, da Michelle Bolsonaro, outras lideranças aí importantíssima para nós e para a direita, né? Então, ou seja, foi muito bom, né? Gostei bastante e eu não vejo a hora de chegar logo o segundo seminário nacional do Partido Liberal, com certeza. O microfone, normal.
Foi, Falando foi. sozinha aqui. Com certeza, Su. A gente vai ter em breve um outro encontro aí que vai ser grande também. Sim. Su, nós chegamos ao final da nossa rodada, né? Foi bem light, um bate-papo bacana. Aquela tua mensagem final para as nossas famílias acerca desse tema, né, tão sensível e que nós estamos lidando hoje na direita para as pessoas se acostumarem, como você falou, né? Sim, sim, sim. Fica à Ó, vontade. olha, a minha mensagem final é: uma hora vão se acostumar. Tem muitos LGBTs de direita vindo para a direita. Graças a Deus, muitos LGBTs. A direita, eu acredito que ainda não tem tanta noção, mas tem muito LGBT vindo para o nosso lado. Eu e outras pessoas fomos os iniciantes aí, e nós, graças a Deus, estamos servindo aí como exemplo, né? Como força, e essas pessoas estão vindo para o nosso lado, estão se declarando, estão com vontade de se posicionar, estão se posicionando. Isso é fundamental, é o que nós precisamos, sim. E o fato dos LGBTs estarem vindo para o nosso lado são LGBTs de princípios, que estão aprendendo a ter princípios, a ter postura, porque o nosso lado não é aparentemente igual à esquerda, jamais. Somos pessoas diferenciadas, que estamos aqui para fazer a diferença. Então, isso é importante. Logo vai dar tudo certo, vamos se acostumar. Vamos continuar lutando pelo nosso Brasil. Tem pessoas que falam: ai, Sueli, eu tô com vontade de desistir. Gente, não desista. É uma mensagem que eu deixo para vocês: não desista. Eu sei que às vezes dá vontade de largar tudo, já tenho vontade de largar tudo também, mas não desista do Brasil. A esquerda nunca desistiu do Brasil. Por que a direita vai desistir? Por que nós vamos... Nós somos a maioria. Então, quantas vezes for necessário, nós vamos sair às ruas, nós vamos se manifestar, nós vamos gritar de verde e amarelo porque é bonito. Nada daquela cor vermelha, porque aquela cor vermelha é misericórdia. Mas é tudo muito bonito, verde e amarelo. A nossa força mostra a nossa garra, o nosso comprometimento com a nossa bandeira do Brasil, com a nossa Constituição. Então, isso é fundamental. Não desista. Vamos insistir quantas vezes for necessário, sim, com certeza. E eu quero agradecer aqui por ter sido convidada, por ter também tido essa conversa maravilhosa. Eu agradeço a todos por essa oportunidade magnífica. A TVD aí também, muito obrigada mesmo. Maravilha, Su, ainda não acabou, só tem mais um pontinho final que eu vou te jogar umas palavrinhas e você vai Tá, fazer uma frase acerca daquilo que tu sente, tá? Tipo um tá, pinga-fogo, assim. tá. A primeira palavra é liberdade. Liberdade. Nós temos que continuar lutando pela nossa liberdade. A liberdade é fundamental para nós, com certeza. A nossa liberdade, seja a liberdade social, e quando eu falo social, nós falamos sobre as redes sociais. Liberdade para poder se manifestar. Não existe liberdade relativa. Não podemos viver de forma relativa. A liberdade é fundamental e nós não podemos perdê-la. Nós temos que continuar lutando pela nossa liberdade. Família. Família tem que ser. Nós temos que prezar pela família. A família é essencial também. Os bons costumes, temos aí que valorizar. E de fato nós lutaremos pela família também, porque é uma das falas aí que nós costumamos priorizar bastante. Brasil. Brasil, a nossa nação maravilhosa, verde e amarelo. Olha, é magnífico. Nós temos que prezar pela nossa democracia, né? Pelo nosso país, lutando por ele para que seja um país livre, um país onde a democracia prevaleça. Suelen. Suelen, a trans de direita mais amada deste Brasil. Com certeza, e eu estou com vocês. E vocês, mulheres principalmente, tá? Podem contar comigo, porque juntos nós lutaremos pela nossa nação e também por respeito também de verdade, né? E a última palavra, Bolsonaro. Bolsonaro, o nosso líder, guerreiro, que enfrentou e continua enfrentando muita coisa pela nossa nação. E é por isso que eu falo, nós não podemos desistir, porque aquele lá, ó, vou falar para você, tá sendo guerreiro por nós, por mim e por você. E é por isso que nós devemos não desistir.
Ele não desistiu, tá passando por coisa pior, não desistiu. Então, quem somos nós? Vamos continuar assim. Bolsonaro um guerreiro. E, ó, Bolsonaro 2026, hein? Bora, nosso! Muito obrigada, amei te entrevistar, quero te ter aqui outras e outras e tantas vezes. Com certeza. Te entrevistar quando fores parlamentar e continuar a nossa amizade. Amei te conhecer pessoalmente. Gente, ela é linda, tá? Ai, maravilhosa, obrigada. Elegante, olha. Pena que a gente não conseguiu conversar tanto, porque aquela correria, né? Aquela correria do evento, mas na próxima, com certeza. Com certeza vai dar boa. Muito obrigada pela tua disponibilidade, pelo teu carinho. Eu que agradeço. Pela tua sinceridade, pela tua luta, tá? Tá bom, obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade, viu? Obrigada eu. Obrigada, audiência maravilhosa, TVD, Silvio Navarro. Encontramos vocês aqui na segunda-feira, às 22h30, mesmo horário, mesmo local. Tenham um ótimo final de semana. Deus abençoe. Tchau, tchau.